Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Tirando de Letra. Esse é o 8º Tirando de Letra e que nós vamos ter a oportunidade de ouvir a mais um dos facilitadores que faz parte da nossa equipe, de desenvolvimento aqui da AG Soluções. O professor Luciano Lopes vai estar conosco dentro desse Tirando de Letra. Tá? Sejam todos bem-vindos e aproveitem esse momento. Me permitam compartilhar com vocês. Aqui ao lado existe um QR Code, tá? Que eu peço para que quem tiver interesse de fazer alguma pergunta ao facilitador, por favor, mapeie esse QR Code e manda a sua pergunta para a gente, que nós vamos ter todo o cuidado, toda a atenção para poder cada um de vocês terem acesso, certo, a essa resposta que o nosso professor Luciano vai estar compartilhando, tá? Quero enaltecer que nós vamos ter 60 minutos nesse bate-papo e que nesses 60 minutos nós vamos aproveitar o máximo possível para que a gente consiga, trazer o máximo de informações para todos vocês. Nos 10 minutos finais nós vamos escolher algumas perguntas, tá? Que vão ser direcionadas aí por vocês, público, tá? Para que a gente possa, através do professor Luciano, compartilhar algumas informações importantes dentro desse modelo de gestão, ok? Ao longo do chat, peço para cada um de vocês, certo? Que possam ir realizando perguntas, tá? E se tiver gostando desse momento, manda aí um coraçãozinho para a gente, para que a gente tenha o termômetro desse momento que nós estamos compartilhando com vocês, tá? Então, quero enaltecer que o tema de hoje é um dos temas bastante importantes dentro do cenário em que nós estamos vivenciando, O tema fala cuidando de si, cuidando dos outros e de negócios no mundo do aqui e agora, tá? Dentro desse cenário, o professor Luciano, ele vai compartilhar conosco boa parte das suas experiências dentro desse mercado, falando sobre dentro do cenário organizacional, o dia a dia, como ele tem sido bastante desafiador para todos nós. Nós vamos conversar sobre a importância dos resultados, certo? Vamos conversar também sobre as atuais tendências da contemporaneidade, e alguns dos vetores que são orientadores de ações, certo? No nosso dia a dia. Professor Luciano, eu estou aguardando o professor Luciano entrar aqui na live. Pronto, ele já entrou e agora vou estar convidando ele para vir para esse nosso bate-papo. E além de todas essas questões, nós vamos falar um pouco sobre a questão da diferenciação entre ansiedade, entre angústia, Nós vamos falar da tríade do equilíbrio emocional, certo? E também do poder pessoal como fator de sucesso, dentro desses moldes de gestão. Professor Luciano, boa noite. Seja bem-vindo. Tá ok, muito obrigado. Podemos então começar? Você me ouve direitinho dessa vez? Estou ouvindo bem. Você consegue me ouvir também? Show de bola. Então vamos lá. Seja bem-vindo, tá? E me conta um pouquinho sobre você, Luciano. Me conta um pouco sobre as suas experiências, sobre sua história dentro desse ambiente de gestão, que nós estamos vivendo. Conta aí um pouquinho sobre você. Bom, eu tenho graduação em Administração de Empresa e Economia. Acreditei que a economia não estava dentro das minhas potencialidades e optei por administração. Fiz um estágio no Sebrae. Nessa época estava se implantando as pequenas empresas. Era o primeiro programa de crédito para as microempresas. E eu participei e fiquei no Sebrae durante 12 anos e achei que de pequenos negócios eu tinha uma boa visão. Nesse período, eu tive um convite para ir trabalhar numa grande empresa, gerenciar recursos humanos.
E foi um período muito interessante, porque politicamente a época estava muito complicado, foi pós-escola, enfim. E nós levamos 10 anos gerenciando uma grande fábrica de confecção de um grupo muito grande, que era a confecção em Guararapes, que, tá certo, vendia para as lojas em Riachuelo. Fiquei 10 anos, mais de 10 anos, né, na Guararapes, gerenciando pessoas. Daí saí, achei que já tinha cumprido o papel, houve o falecimento, houve uma mudança muito grande na empresa, e aí então eu resolvi abrir a empresa que hoje eu tenho, que faz 20 anos agora, em novembro de 2020, a Méritos. Eu trabalho com consultoria, com treinamentos e eventos corporativos. Esse é o meu trabalho. E a missão da Méritos e a missão é desenvolver pessoas num ambiente organizacional. Esse, para mim, é verdadeiramente o meu desafio profissional. Mas vamos começar? Vamos lá? Podemos começar no aqui e agora? Esses nossos tempos de aqui e agora, eles são orientados por 3 grandes vetores cientificamente comprovados. Tá? Os 3 grandes vetores que imprimem o nosso tempo hoje só imprimiram quando há uma guerra, quando há uma revolução ou quando há uma pandemia. Então, em tempos de guerra, em tempos de revolução, e revolução, naturalmente, é baseado numa situação muito mais política do que econômica. Ou então, numa situação de pandemia como essa que nós vivemos. Certo. Então, necessariamente, o que é que se conclui? Há uma necessidade do aqui e agora de mudança. Se as organizações não mudarem, se as pessoas não mudarem, tá certo? Você vai sucumbir, você vai para a margem. Por quê? Porque nós temos que sentir diferente, pensar diferente para agir diferente. Essa diferença, ela está centrada numa coisa chamada mudança. E, infelizmente, aí tem agora a questão. Eu vou até usar uma frase já construída do Catering, Charles Catering, um camarada aqui que trabalhou muito essa questão da mudança. Ele disse o seguinte: o mundo detesta mudanças. No entanto, é a única coisa que traz progresso. É verdade. Então, no mundo do aqui e agora, é necessário, tá certo, a história da mudança. E eu peguei daí essa questão. Tá? Já que a ciência afirma que você tem que ser diferente porque não é uma guerra estabelecida, porque a gente tem muitas guerras que não estão estabelecidas. Não é uma revolução estabelecida, mas é uma pandemia estabelecida globalmente. Então, necessariamente, nós vamos ter que abrir, tá certo? Os nossos corações e mentes para que os nossos comportamentos possam ser diferenciados. É por isso da importância de se falar, tá certo, dessa questão. Agora, mudar o quê? Né? Mudar como? Nem sempre aquilo que se muda se consegue o resultado esperado. Então, assim, a gente vai ter que começar a perceber, só se muda para melhor ou há a possibilidade de se mudar alguma situação e essa situação piorar? Então, essa questão, ela está baseada principalmente numa característica de comportamento para que a gente possa mudar, mas mudar verdadeiramente para melhor. A característica, tá certo, que orienta, tem uma diferença, Alex, entre característica de comportamento e comportamento em si. Certo. A característica de comportamento, ela é definida por algo que os outros não veem em você, mas você tem. Por exemplo, você quer mudar. Você precisa mudar. Mas você não sabe exatamente como mudar, tá certo? E aí, o que é que, nesse instante, aparece uma característica sua, minha, ou de qualquer outra pessoa, tá? Que é buscar informações. Sim. Agora, qual é o comportamento de buscar informações? Comportamento é aquilo, tá certo, que o outro vê que você está fazendo.
Então, quando você para diante do Google e começa a pesquisar, identificar, tabular, nesse instante é um comportamento. Você está diante de um instrumento que tem uma informação, que cruza uma informação para você, e você precisa dela para que, com essa informação, você possa estabelecer um plano, estabelecer uma meta, porque não existe um plano sem meta, não existe meta sem plano. E essa informação baseia a mudança. Verdadeiramente, provavelmente, essa mudança será para melhor. Então, as características do comportamento, elas têm que funcionar nesse instante para que você mude. Tá? Característica importante nesse instante, buscar a informação. Comportamentos, conversar com quem conhece, conversar com os especialistas, tá certo? Passar tempos, tá certo? Analisando, isso é o comportamento. Então, característica, buscar informações. Comportamentos é aquilo que você tem que verdadeiramente fazer. Junta isso, tá certo? Eu aproveitei para juntar algumas coisas, tá certo? Algumas situações, para que a gente pudesse mudar, mas mudar para melhor. Claro. Onde é que tem? Aonde é que nos mostra o conjunto das informações que pode nos ajudar a fornecer metas e planos e metas, como diz aqui o Henrique? É o seguinte. Nós precisamos entender que existem os cientistas e especialistas que eles colocam na questão o que se chama de tendência. Existem tendências que o mundo, tá certo, irá apresentar. Então, o que é uma tendência? Tendência é um conjunto de informações que evidenciam, que cristalizam um fato que poderá, tá certo, dentro de um futuro próximo, acontecer. Então, você tem várias informações chegando, um conjunto de especialistas se reúne, com as informações do aqui e agora, eles montam o que se chama de tendência desse procedimento que deverá acontecer num futuro muito próximo ou num futuro mais distante. Sim. Eu fui para o Google, pesquisei quais são as tendências, tá certo? Que provavelmente nós, no aqui e agora, nós já vamos ter que conviver. E aí eu elaborei o seguinte, a ciência médica, né, a ciência do compêndio da medicina, afirma que existe 1.700.000 vírus detectados em animais. Olha aí. Desses 1.700.000, 1.700 são coronavírus. Ou seja, se do conjunto viral que existe nos animais, nós somos animais, tá certo? 1.700, tá certo? São considerados corona, porque corona é um tipo de vírus, ele é formado por excesso de uma coroa, ele tem um mecanismo de proteção enorme e ele tem uma capacidade muito grande de mudar exatamente pela forma com que ele se apresenta diante da natureza. Sim. Então, o que acontece? Já que 1.700 são coronavírus, nós vamos ter que começar a acreditar que nós vamos ter que viver exatamente com próximas crises, tá certo? Por quê? Porque como ele tem uma capacidade de muito intensa de mutante, pode acontecer daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, tá certo? Nós temos um outro Corona 2022, um Covid-22, e aí ele vai se apresentar com outra estrutura de comportamento. Serão novos medicamentos, novas terapias, novas formas de infecção. Então, preventivamente, nós vamos ter que começar a perceber que essa é uma tendência real, existente, agora. A ciência avançou muito para nos dizer que nós vamos ter que, necessariamente, tomar muito mais cuidado, tá certo? Com a nossa saúde. Muito mais cuidado com a nossa saúde. E é interessante, quando você fala disso, né, que isso está diretamente intrínseco com a nossa realidade dentro das organizações. Né? Por isso porque são que pessoas que fazem parte delas. Então, se exatamente. nós não cuidarmos, pode ser que lá na frente, né, a gente tenha um desequilíbrio por conta desse cenário, né? Exatamente. Agora, entendendo que essa questão não é para levar pânico, é para levar consciência da nossa fragilidade como ser humano. Concordo. Tá? Essa é uma questão que nós vamos ter que nos proteger com muito mais intensidade do que nós protegíamos antes
Tá certo? Porque esse 1.700.000 vírus, eles já existiam. Nós nós leigos, começamos a tomar conhecimento, tá certo? Agora. As informações começaram a chegar agora para que a gente pudesse tomar mais consciência. É verdade. Mas bom, né? Então vamos avançar aqui para a gente analisar aqui as próximas tendências, tá bom? Sim. Bom, entendendo o seguinte. Pois não. Isso que eu ia te perguntar, né? Existem algumas dessas tendências que elas impactam, né? Inclusive nas nossas decisões, né? Nos nossos caminhos que a gente vai ter que fazer daqui para frente. Eu queria te perguntar, é só a questão de vírus que vai influenciar ou existem outros movimentos? Olha, essa questão, ela está ligada necessariamente a essa parte mais de infectologia. Sim. Tá certo? As tendências, exatamente por causa do estudo mundial, o Colégio de Médicos, de Infectologistas, de Bactérias, todos estão extremamente voltados para o aqui e agora, que é o comportamento do Covid-19. Tá? Agora, isso não significa dizer que os outros, ou os que irão aparecer, conseguirá mobilizar tanta população como está acontecendo com o coronavírus. Sim. O que a gente pode, o que se conclui disso, e o que eu gostaria de apresentar é que, por exemplo, nós vamos ter que continuar usando máscara, mesmo que se tenha uma vacina. Verdade. Nós vamos ter que continuar tendo a higienização básica, tá certo? Demasiadamente cuidada. Nós vamos ter que evitar, na medida do possível, as aglomerações. Por quê? Porque cada vez vai aparecer a capacidade, tá certo? A rapidez com que a propagação desse tipo de situação, enquanto a ciência não avançar o suficiente, para nos proteger. Por quê? Porque é detectado primeiro no animal. Quando o animal, tá certo? Entrega para a gente, aí a ciência vai começar tudo de novo. São ciclos. Bom, exatamente. Bom, vamos nós. Isso deu a uma segunda tendência. Certo. A segunda tendência, que é impressionante, é a capacidade que se tem de se estabelecer, tá certo? O impacto que houve entre antes da pandemia, ou seja, antes do Covid-19 e depois do Covid-19. Sim. O impacto ele é tão fortalecedor da mudança que nós vamos criar essa expressão antes da pandemia. Você pode observar que a gente já começa naturalmente a dizer, antes da pandemia eu não fazia isso, antes da pandemia as empresas não precisavam daquilo, antes e depois. Tá? A manutenção do impacto, ele está sendo considerado nesse momento, no ambiente das coisas e no ambiente das pessoas, como antes e depois. Tá? Então, nunca foi tão importante ouvir o Lulu Santos ter nada será como antes. Exatamente pelo impacto, tá certo? Que ele está causando nesse momento, tá certo? Nas relações profissionais e nas relações pessoais. Eu não quero nem entrar muito, porque mais na frente a gente vai chegar lá, tá? A terceira tendência que eu achei extremamente importante é o seguinte. Se perceber que existem dois grandes vetores que daqui para frente a gente tem que analisar necessariamente como oportunidades. O primeiro vetor é a educação. Nós precisamos continuar nos educando. As nossas crianças precisam mudar o processo educacional. Os nossos funcionários, tá certo? Os nossos colaboradores, os nossos fornecedores precisam mudar a sua estrutura educacional, aprender a negociar, tá certo? Aprender a comprar, aprender a vender, porque mudou. E essa mudança precisa você estabelecer situações, tá certo? Em que você necessariamente vai ter que reconhecer que você não sabe fazer mais. Claro. E você só reconhece se você compreender. Você só compreende quando você aceita.
Então, toda essa estrutura, ela precisa estar em forma de ciclo. Eu vou estar sempre reconhecendo, eu vou estar sempre compreendendo e eu vou estar aqui obrigatoriamente tendo que aceitar. Para quê? Para que a minha educação, a educação do meu colaborador, do meu fornecedor, eles possam estar na mesma velocidade que a minha. Sim. Porque senão você não vai conseguir, tá certo? Digamos assim, estar no aqui e agora. Perfeito. Ou você pode estar no futuro, ou você pode estar ainda no passado. E aí isso desloca o eixo, tá certo? Da compreensão. Bom, a terceira tendência é o seguinte, cada vez mais a gente vai ter que entender os direitos enquanto pessoa. É muito mais importante a saúde do que a economia. Verdade. Então, nós vamos ter que começar a desenvolver um procedimento muito mais humanístico do que econômico nas nossas decisões. E isso veio para ficar. Tá? Tanto no sistema político, que é difícil, mas é necessário que aconteça isso, tá? Quanto nos sistemas organizacionais privados. Certo. Hoje, o tempo é de se pensar necessariamente no outro. Tá? Senão, você não consegue estabelecer um resultado, tá certo? De sucesso. Essa é a terceira tendência que, por mais que a gente queira negar, entendeu? Dizer que é o capitalismo. Gente, o capitalismo financeiro, que é essa nossa fase, ganha dinheiro quem tem dinheiro, não vai resolver, porque o seu dinheiro não vai conseguir comprar o que as pessoas estão precisando. Você não vai conseguir vender dinheiro quando não há essa necessidade de dinheiro. Verdade. Ok? Bom, mas enfim, vamos para frente, que aí eu vou ter agora... E é legal isso aí, quando você pontua sobre isso, a questão do autoconhecimento também. Né? Porque aí nós vamos lá no final das tendências chegar a um instante em que você necessariamente tem que montar um plano para si. Sim. Que é exatamente aonde eu vou, porque as tendências são tão impactantes que necessariamente você não muda o mundo, você não muda a sua empresa, você não muda o seu funcionário, você não muda o seu fornecedor, você muda a si. É verdade. Mas aí eu vou ter que chegar lá para poder dizer que o impacto, para poder você chegar nessa conclusão é grande. Bom, então vamos nós. A quarta e última, aliás, desculpe, a quarta tendência, penúltima, é que o consumidor, hoje, no mundo inteiro, ele está sendo forçado a migrar, tá certo? Para o comércio online, para o virtual. Cada vez mais, tá certo? Estará presente o mobile, o tablet, enfim, necessariamente. Então, os negócios e as relações, elas vão passar exatamente por online. Tá? Eu fui convidado para ir ao aniversário de um amigo meu que estava fazendo 60 anos, e ele fez uma festa online, ele fez um jantar, ele mandou, ele contratou um pequeno restaurante, você recebia o menu foi entregue na sua casa, você tinha 10 minutos para colocar no micro-ondas, e aí quando ele ligou, estava todo mundo. E foi uma coisa que eu fiquei impressionado. Por quê? Porque todo mundo escolheu o que comer, tá certo? Ele estava com a família e os 2 filhos, tá? E nós ficamos conversando e comendo. Eu nunca tinha pensado que isso podia acontecer na cidade de Fortaleza, tá certo? E ele tinha amigos, digamos assim, tinha um amigo que estava fora do país, tá certo? Agora, lá, ele não teve como estabelecer. Ele pediu porque a entrega era mais complicada, ele não falava francês. E aí ele pediu para o amigo também fazer alguma coisa para se sentir, tá certo? Habilitado numa nova experiência. E foi muito bacana. Realmente, nós vamos ter que ir mudando para que a gente possa conseguir acompanhar o aqui e agora. Vai ser. Oi? Já está sendo bem diferente. Né? Já, né? Não vai pois ser, é. já está sendo. Agora vamos nós. Esse instante, a última tendência é a seguinte.
A mudança, ela precisa ter dois vetores, todos, assim, na maioria dos cientistas que eu procurei buscar as informações de cientistas que trabalham com as tendências, dos institutos de tendência, é a seguinte. Eles colocam que os dois vetores, eles deverão ser equilibrados. A primeira é a questão da adaptabilidade. Você tem que ter informações para você se adaptar. Você tem que buscar informações para o seu tipo de negócio, para o seu tipo de mercado, para o seu tipo de fornecedor. Tá? Você precisa se adaptar a esse instante. Não adianta você ter uma estrutura extremamente adaptável se em volta de você esse pessoal não conseguiu ainda, tá certo? Esse procedimento. Por isso a necessidade lá daquela terceira tendência de você estar preocupado com o outro que te fornece, com o outro que te compra. Perfeito. Então, assim, essa tendência é a questão da adaptabilidade. Agora, o segundo vetor é a agilidade. Porque se você demorar a se adaptar, alguém vai passar na sua frente e vai pegar essa oportunidade. Vai ver. Agora, essa oportunidade ela tem que ser trabalhada dentro de uma adaptabilidade. Senão, você começa a mudar e perde o que você tinha conquistado antes da pandemia. Deu para compreender? São dois grandes vetores que eles, entre aspas, eles vão correr, tá certo? Num gráfico cartesiano. Se você conseguir uma boa velocidade de adaptabilidade e uma boa velocidade, tá certo? De agilidade, você está no alto. Você está exatamente sendo considerado hoje o que se chama de oportunidade. Perfeito. Porque às vezes você consegue uma adaptabilidade, mas você não é ágil. Então, dois, três negócios chegaram antes de você. Verdade. Exatamente com aquela sua ideia, que você ainda levou muito, adaptou, mas não teve agilidade suficiente. Pode acontecer o contrário. Você tem uma adaptabilidade muito interessante, mas você não teve agilidade. Perdeu. E aí vai influenciar diretamente no resultado. Exatamente. É essa a tendência desse aqui agora, tá certo? Agora, eu gostaria muito de dizer para você que é o seguinte, como então, no aqui e agora, vivendo com essa pressão, tá certo? Se é capaz de ter tanta agilidade e tanta adaptabilidade, se as informações que chegam, se o modo do seu cérebro funcionar para você tomar a decisão é verdadeiramente aquela decisão mais adequada. É dentro da velocidade da sua pesquisa a melhor maneira de que você implementar. É isso que é a grande situação, que é a grande pergunta, e que eu fui um pouco atrás. O nosso cérebro é movido por duas tensões. Certo. Nós temos duas grandes tensões, tá certo? Que funcionam no nosso cérebro. Ou seja, para que a gente ligue o hemisfério do pensar com o hemisfério do sentir, eu preciso, tá certo? De uma força, de uma tensão. E essas duas tensões, tá certo? Se elas funcionarem equilibradamente, se elas funcionarem de uma maneira ok, aí eu vou exatamente estabelecer dentro do meu processo, tanto com coisas quanto com pessoas, a melhor maneira, tá certo, de conduzir esse binômio. Porque se a gente perceber, tudo que fazemos, nós vamos tratar com pessoas e nós vamos tratar com coisas. Perfeito. Tá? E se a gente decide, da melhor maneira possível, esse binômio, coisas e pessoas, funciona maravilhosamente bem. Isso gera um resultado, tá certo, significativo. Isso aí está relacionado exatamente a um dos temas que a gente discute, né, em sala de aula, que é a questão da liderança. Onde os líderes têm uma certa dificuldade de entender e distinguir esse cenário, né? Porque, primeiro, nós vamos ter que entender que você só consegue liderar uma pessoa não é pela sua autoridade, não é pelo seu cargo. Você consegue a liderança das pessoas é pela capacidade de você gerar, tá certo? Uma tríade de admiração. A pessoa precisa te admirar. Senão você não consegue convencer.
Uhum. A pessoa precisa ter uma coisa que se chama respeito. A pessoa precisa te aceitar do jeito que você é e com o que você tem. E o Uhum. terceiro item é intimidade. As pessoas precisam passar para você e você precisa passar para elas aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Uhum. Senão, não se estabelece o processo verdadeiro da liderança. Então, quando você chega para um funcionário e diz que ele tem que fazer isso, isso e aquilo, você não dá o seu aparelho de ouvir, se você não respeita os limites dele, se você não percebe que a competência dele, tá certo, pode verdadeiramente atingir o que você espera, Sim. infelizmente a gente vai ter que dizer que você não é um líder. Ele até diz, não, tá, não, vou fazer, não, deixa aí que a gente faz. Verdadeiramente o resultado pode ser muito mais significativo em termos de quantidade, em termos de qualidade. Uhum. Líderes precisam ser admirados, respeitados e serem íntimos. É íntimos. É a intimidade que gera admiração e respeito. É Agora, verdade. essa intimidade, ela é. Proximidade Até a gente já está entrando tá. mais na frente, tá? Mas aí eu prefiro entrar para ver o conceito, digamos assim, ser percebido para que a gente possa dar importância aonde a gente vai chegar. Agora, Uhum. sim, existe uma diferença entre intimidade pessoal e intimidade profissional. Se nós estamos falando de um líder familiar, as suas relações, seu filho precisa lhe admirar. Seu filho precisa ver em você que você é verdadeiramente o melhor amigo dele. Senão ele vai conversar na intimidade dele com o colega, com o traficante. Por que os filhos adotam o traficante? Porque não tem intimidade suficiente com o pai. Isso é intimidade pessoal. Agora, se a gente está falando da liderança, tá certo? Organizacional, da liderança nas empresas, o seu funcionário tem que ter intimidade com o processo, tem que ter intimidade com o que ele faz, precisa ter intimidade, tá certo? Com você, para dizer que ele não sabe ainda o suficiente, que ele não tem segurança suficiente para fazer a decisão, que você está querendo que ele decida. Que isso aí Então, está assim, atrelado exatamente à verdade, né? Porque a gente percebe, né, que existe um certo receio de pontuar pronto. determinadas situações ou de se tocar os pingos nos is para que você consiga dar essa continuidade, né? Isso Isso aí gera desequilíbrio. é essa que é a verdadeira diferença entre um líder e um gestor comum. Uhum, perfeito. Gestores comuns, eles estabelecem seus resultados, eles montam os processos definidos, começo, meio e fim, Uhum, tarefas iniciais, tarefas táticas, tarefas finais, acabamento, qualidade. Montam os seus grandes esquemas técnicos precisos, tá certo? Mas isso não garante o desenvolvimento, tá certo? Do resultado na medida esperada. perfeito. Exatamente porque pode acontecer, não estou dizendo que acontece, mas pode acontecer, e na maioria das vezes acontece, que o executor, tá certo? Não foi ouvido, não foi definido, não teve uma participação direta. Agora, por quê? Porque, primeiro, não tem intimidade suficiente para falar da sua desmotivação, não tem intimidade suficiente para falar do seu desconhecimento, da sua incompetência. Tá? E aí o que é que vai acontecer? A pouca intimidade, ela começa a diminuir o respeito. Porque quando eu não tenho tanta intimidade, eu começo a olhar para você, porque você também não fez isso comigo. Você também não me disse da sua incompetência. Se eu não te respeito como eu estou, o que é que acontece? Eu vou subindo e eu não vou te admirando. Eu vou fazer porque eu tenho conta para pagar. Eu vou fazer porque preciso desse salário. É verdade. Manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. Quando essa tríade, né, quando essa tríade ela se rompe, ela pode se romper ou na falta de admiração, ou na falta de respeito, ou na falta da intimidade que é preciso. Tá? E aí eu não consigo estabelecer o meu poder pessoal. Nós estamos avançando, porque eu já estou falando do poder pessoal, foi por onde você me questionou.
Tá? Perfeito. Então vamos nós, porque aí eu tenho que retomar um pouco de onde eu deixei, que era a agilidade e a velocidade. Como é que eu vou conseguir que esses dois vetores, digamos assim, se juntem de uma maneira paralela e que me consiga, tá certo? Trazer a melhor decisão? Estava falando, que eu estou retomando um pouco para poder estabelecer a Claro. conclusão. Eu preciso ter um funcionamento das duas tensões, tá certo? Que se montam no nosso cérebro. Uma das tensões se chama ansiedade, a outra tensão se chama angústia. Eu preciso saber trabalhar, conviver com a minha angústia e preciso controlar, preciso trabalhar a minha ansiedade. Luciane, qual é a diferença? Uhum. Existe uma diferença que é perceptível, gritante, e que você vai ter que começar a compreender para poder, através desse mecanismo de controle, tá certo? Você estabelecer as melhores decisões baseado, obviamente, na capacidade de interpretar informações. Porque Claro. nós estamos aqui ainda falando que nós precisamos cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do negócio. Pois bem, vamos nós. Qual é a diferença, então, entre a ansiedade e a angústia? A ansiedade, ela é absolutamente pontual. Certo. Ou seja, o meu carro quebrou, eu sei que ele está quebrado, então eu não posso contar com ele. Eu tenho folha de pagamento, tá certo que se vence no dia 30. Dia 30, tá certo, é na próxima semana. Uhum. Eu sei que eu Sim. Isso existe uma especificidade. Então, quando nós nos tensionamos por ansiedade, nós sabemos exatamente, às vezes a gente não quer saber, aí é diferente. A gente não quer saber onde é que está o buraco, aí é diferente, aí é fuga da ansiedade. Mas a ansiedade, não é? A ansiedade, ela é produzida exatamente por essas métricas que estão em volta de nós. Uhum. Elas são específicas, elas são mensuráveis, elas são tangíveis, tá certo? Isso faz com que todo o nosso campo seja orientado para uma coisa que se chama preocupação. Então, bora analisar a palavra. Ó. Pré, de prévio. Ocupação, porque eu vou ter que fazer. Então, eu já estou previamente ocupado. Porque a folha de pagamento é daqui a 2 semanas, daqui a uma semana. Eu tenho que consertar meu carro. Eu tenho que dar conta do cliente que está... Enfim, então isso daí, tá certo? É exatamente o campo chamado ansiedade. Você sabe por que você está, nesse instante, gerando uma corrente que ocupa previamente o seu cérebro. E o principal dano, tá certo? Segundo esse último estudo do Thompson, da escola inglesa, esse procedimento de você estar preocupado, você estar com uma ocupação específica, ela gera um hormônio, o cortisol, que cada vez que ele circula, ele traz toxina. Então, essa ansiedade ela se torna tóxica por causa disso. Uhum. E nessa medida que essa toxicidade aumenta, você vai diminuindo a sua capacidade de produzir a melhor decisão. Certo? Você vai tendo uma capacidade de pensar e de sentir tóxica demais, e isso gera, tá certo, uma ação que, infelizmente, perda de apetite, perda de sono, tá certo? Impaciência. E aí as características, exatamente, elas funcionam todas girando em volta da produção desse hormônio do cortisol. É a ansiedade tóxica. Mas se eu conseguir minimamente controlar isso, tá certo? Eu vou produzir o que esse mesmo cientista chamou de ansiedade criativa. Eu vou ter uma ideia. Essa ideia eu começo a pesquisar, eu começo a identificar. Eu começo a cruzar informações de pessoas e coisas e a decisão é a melhor possível. É quando a gente tem aqueles... É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que perguntar. É isso que eu tenho que ir atrás. E na hora que você gera essa ansiedade, que é considerada criativa, aí o teu pico de produtividade, tá certo? O teu pico de eficiência e eficácia no desempenho pessoal vai lá para cima.
Verdade. Agora, você vai depender demasiado da maneira como você vai trabalhar consigo próprio. Certo. Porque quando você começa a ter vou botar agora assim uma aspa, tá? Uma certa preguiça, eu não quero nem pensar, deixa chegar o dia. Você não está produzindo nem ansiedade tóxica e nem ansiedade criativa. O que está acontecendo com o teu cérebro? Está se acostumando a produzir angústia. Porque é angústia. A angústia é uma tensão, é uma força, do mesmo jeito que a força da ansiedade. Tá certo? A força da angústia é porque você não quer ter métrica. Então você não quer saber quando você tem no banco. Você não quer saber o que você tem que fazer exatamente primeiro. Você não quer tomar contato porque o funcionário vai trazer algo que você já imagina que é mais complicado do que na verdade pode ser. Então, quando você começa a produzir, tá certo? Esse distanciamento que você não quer nem pensar, que você não quer nem trabalhar, digamos assim, isso é exatamente a produção, tá certo? Da angústia. É como se a gente afastasse o pensar do sentir. Eu não quero nem sentir raiva, então eu não vou pensar nisso. Cada vez que eu vou botando a angústia, os hemisférios cerebrais vão tomando uma distância. Vai abrindo uma bala. Exatamente. Vai abrindo. É isso que é a diferença. Por quê? Porque a angústia ela não vai ter um indicativo preciso. Certo. A angústia é exatamente o mal do nosso cérebro. Porque você diz assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu consigo. Com quem? Quanto você vai pagar de juros? Não, depois eu penso. Aí, não, eu estou comentando porque Mas é assim mesmo. Eu tenho que trabalhar. Trabalhar com o quê? Quem é que quer comprar você? Depois eu penso. Mas eu tenho que trabalhar. E isso daí vai fazendo com que você não consiga, digamos assim, ter o conjunto atitudinal suficiente, capaz, tá certo? De trabalhar num resultado significativo, num resultado relevante. E o que é interessante, isso que gera um ciclo vicioso, né? Que Sim. a pessoa acaba remoendo constantemente então, em cima dessa mesma fala. Vamos para o círculo vicioso. Eu começo com uma ansiedade tóxica. Olha só, uma ansiedade tóxica, me cobrando, correndo. Só que eu não chego em muito lugar. Aí eu começo a dizer assim, eu não quero nem saber. Eu não quero nem pensar. Eu não quero nem ficar à margem. Aí o que é que vai acontecendo? Vai abrindo espaço para chegar o processo de angústia. Chegar e começar a se estabelecer. Enquanto mais você gera cortisol, mais possibilidade você tem de abrir o espaço entre o sentir e o pensar. Perfeito. É o círculo vicioso. E onde é que está o círculo virtuoso? O círculo virtuoso é quando você começa... Primeiro, aí a gente vai ter que trabalhar com o equilíbrio emocional. Porque quem é que emite, tá certo? O pensar é o seu emocional. Então, nós vamos ter que ter um mecanismo, tá certo? Interno. Por isso que eu comecei cuidando de mim, depois para cuidar do outro e depois do negócio. Eu tenho que me cuidar primeiro para que eu possa chamar o outro e para que com este outro produzir um negócio de sucesso. Verdade. Certo? Digamos assim, a trilha seria essa. Então, por onde é que eu vou conseguir esse equilíbrio? Aí nós vamos... não tem dúvida sobre esses conceitos. Eu vou avançar, porque aí agora nós vamos chegar exatamente, tá certo? Nesse ponto. Certo, fica à vontade. Nós vamos ter que necessariamente, tá certo? Porque tem umas coisas que é muito interessante. Enquanto a angústia, eu anotei aqui, enquanto a angústia, eu acho que eu já falei sobre isso, enquanto a angústia produz tristeza e isolacionismo, olha só, é um resultado, é uma tendência, tá certo? A ansiedade, ela pode gerar criativamente as melhores ideias e as melhores atuações. Se ela for tóxica, ela vai
efetivamente ligar problemas a você. Você vai dizer o que você não queria dizer, você vai comprar o que não queria comprar, você vai fazer o que na verdade não queria ser feito. Uhum. É aquela história do círculo vicioso. Aí eu vou ficar triste, eu vou querer me isolar, e aí o que é que vai acontecer? Eu vou alimentar isso. Tá? Pois bem, de que maneira a gente consegue esse equilíbrio? Necessariamente, primeiro, autoconhecimento. Você tem que contar consigo, porque na medida que você se conhece, você tem a clara evidência de que tudo que acontece com você ou deixou de acontecer, a responsabilidade é sua. Então você tem que confiar em você. Então nós vamos ter agora o autoconhecimento gerando autoconfiança. Sim. Para que isso? Para que eu preciso disso? Para poder me dominar, para poder me controlar. Isso não quer dizer que se você tiver a capacidade de se conhecer, se você tiver a capacidade de confiar em si, e se você conseguir, tá certo? Um mecanismo de controle entre os dois hemisférios cerebrais, digamos, se sentir ou pensar, você age exatamente com poder. É isso que é poder. Poder é a capacidade que eu tenho, tá certo? De me motivar, aí entra agora uma coisa impressionante, porque você pode acreditar ter poder, e estar fazendo coisas que, na verdade, não vão trazer a você resultados esperados. É verdade. Você não se conhece o suficiente. Você se vê como líder, você se analisa como um gestor com eficiência, mas age como um gestor com muito mais eficácia. Você se vê como uma pessoa, tá certo? Que agrupa, né? Que junta, que agrega pessoas, mas na hora que você chega, as pessoas começam a dar desculpa, começam a se ausentar. E você acha que aquelas desculpas são verdadeiras, aquelas desculpas não são verdadeiras o suficiente, tá certo? Por quê? Porque você nunca observou que foi você que as distanciou. E é interessante O que a dono gente da empresa é uma coisa impressionante. O dono, tá todo mundo no cafezinho, o dono chega, passa a conversa, fica o puxa-saco com ele, conversando coisas que não é da empresa, tá certo? Digamos assim. E aí, aquele momento de informalidade foi provocado. Por quê? Porque aquela presença não foi aceita na medida da liderança. Porque o dono de uma empresa, o dono da empresa é um ser humano como outro qualquer. Por acaso, na história, naquele momento, eu sou seu funcionário. Nós temos uma relação profissional que eu sou seu funcionário e você é meu chefe. Na medida que eu compreendo isso e que eu vejo que você tem poder e eu tenho o meu, nós vamos trocar exatamente os poderes dentro do limite que eu te ajudo e você me ajuda. E se isso acontece, é porque verdadeiramente o poder está funcionando na relação. Verdade. Porque, agora, o que é poder, Alex? Se a gente puder resumir, porque essa tem definição filosófica, tem definição sociológica, tem definição psicológica. E aí eu prefiro usar de forma simples, de forma rápida, para que a gente possa entender. Poder é uma característica. Então vamos analisar o que é característica. Característica é aquilo que eu tenho dentro de mim que os outros não veem, a não ser pelos meus comportamentos. Então eu tenho uma característica de poder. Lógico. Agora, qual é o meu comportamento de poder? Lhe convencer. Então eu vou começar um papo com você e quando eu terminar esse papo, você está convencido de que a minha ideia, tá certo? É legal para nós. Não é legal só para mim ou só legal para você, é legal para nós. Faz sentido. Pronto. Poder é uma característica que todos nós temos de convencer, de influenciar o outro a fazer o que nós gostaríamos que fosse feito. Isso é poder. Ok? Então, a liderança é essencial. Para a liderança, os líderes têm que necessariamente nascerem com isso. A gente tem que analisar a motivação dele. Porque às vezes eu tenho o poder, ele se orienta pela condição que nós temos de influenciar o outro para fazer o que eu quero que seja feito. Mas o que eu quero que seja feito, infelizmente, vai de encontro às suas ideias. Ó, de encontro às suas ideias. Mas eu vou, então, com o meu poder, digamos assim, vou usar o verbo usar
argumentos para trazer você para mim. Você faz o que eu gostaria que fosse feito. Quando o resultado se monta, eu vou, então, ter a maior parte. Eu vou, então, colher os frutos. E é nessa hora que você percebe que está sendo construído juntos, né? É uma coisa que eu tenho levado muito, né, dentro das falas lá de programas de desenvolvimento, né, é a questão da construção, né? E quando se constrói uma linha de pensamento, ela deixa de ter, né, aquela ideia de que um está querendo vencer o outro, né? Pronto, mas perceba. Construir. Porque aí vem da história do convencer, né? Se a gente tirar o prefixo com, é vencer. Uhum. Se eu não me preocupar em com é o prefixo junto para com o outro. Se eu estou pensando em vencer, eu posso usar o meu poder. É isso que eu estou querendo que você entenda, porque existem três maneiras. Existe a utilização do poder, existe o uso do poder e existe o abuso de poder. É verdade. Pronto. Então, eu comecei pelo top. O top é quando eu utilizo, vem de útil. Eu utilizo a minha capacidade de me convencer. Uhum. Útil, verdadeiramente autêntico. Eu passo para você a intimidade dos dados. Eu gero um respeito, porque eu estou agora lhe perguntando de que melhor maneira você pensa a respeito do que eu acabei de te dizer. Você começa a me admirar. Então, nesse momento, tá certo? É elaborado o que a gente chama da verdadeira influência, é na utilização. Perfeito. Agora, eu também posso usar. Uhum. É o que se vê. É o que se vê hoje. É exatamente o uso, tá certo? De uma forma de convencimento que dá uma parte muito maior, tá certo? A quem, vamos botar uma aspa, se sente mais esperto, Sim. certo? Se considera mais importante, se acredita dono de um cargo com uma responsabilidade maior, tá? E aí começa a usar, olha só, a usar de forma estratégica, porque ele pensa antes. Aonde é que eu vou pegar na ferida do Alex? Eu vou para cá, porque aqui eu sei que ele vai ser convencido, e ele faz isso, ele está usando. Por quê? Porque ele tem algumas informações sobre você. Ele tem alguns procedimentos que ele sabe que se ele for, você vai vir para o lado dele e vai fazer a coisa acontecer. Verdade. Quando o resultado se monta, quando o resultado se estabelece, você vê que você foi usado. Mas até o momento da construção, você estava acreditando. Isso é impressionante como existe nos nossos tempos. Nos nossos líderes políticos, nos nossos líderes, tá certo, empresariais, nos nossos, digamos assim, cientistas, médicos, enfim. Tá? Eu só queria que a gente entendesse que essa mudança do uso do poder para a utilização do poder, a pandemia trouxe claramente, tá certo? Faz exatamente essa descortinar, digamos assim, descortinar essas atitudes. Cada minuto que passa, tá certo? Nós estamos vendo que a pandemia serviu para, digamos assim, tornar muito mais visível as nossas performances como pessoas e como profissionais. Porque o outro recebe a mesma informação. Nós temos que lavar a mão, nós temos que botar a máscara, os tempos são outros, entendeu? E isso faz com que você necessariamente tenha que se conhecer suficiente para poder isso acontecer da maneira mais precisa. Verdade. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que confiar em mim, porque, Alex, quem vai resolver seus problemas, infelizmente, não é a sua esposa, não são seus filhos, é você. Você tem que confiar em você. Você tem que confiar na sua competência. Sim. Porque se você não, isso não vai vir se estabelecer uma ansiedade muito grande. Na medida que a gente não confia em si, nós diminuindo a nossa capacidade de autoestima. Perceba que elas estão ligadas. Eu começo a não gostar do que eu sei fazer. Perfeito. Agora não é mais tempo, agora você tem que começar. Dentro do que você gosta, ou dentro do que você quer, ou dentro do que você necessita, desenvolver a competência suficiente.
para chegar lá. Agora, isso só vem se você tiver confiança em você. A tua autoestima está ligada à tua capacidade de autoconfiar. Verdade. E isso aí é como se fosse o gancho para que você pudesse chegar no resultado. Para eu vir agora e dizer assim, então eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que perceber que a minha velocidade, buscando as minhas competências, não está no posicionamento ok. Uhum. Eu tenho que ser mais, digamos assim, aberto para as pessoas. Eu preciso, enfim, ter mais empatia, porque aí entra agora o autocontrole, o autodomínio. Porque se você continuar sendo do jeito que você era antes da pandemia, amigo, você está correndo um risco seríssimo de ficar na trilha. Verdade. De ficar, tá certo? É verdade. Um pouquinho atrás. E assim, tiveram já várias falas, tá certo, Luciano, aqui, dentro desse bate-papo, tá? E é muito interessante, né, que a gente precisa ter um olhar para nós, né, como pessoas, para que a gente possa cuidar do outro. Do outro. E aí, exatamente. Por consequência, a gente vai dar condições para que esse negócio ele funcione. Pronto. Só existirá. Uma palavra final para que eu pudesse fazer um eu já tô acabando. Meu tempo está acabando. Não, deixa eu só me pedir, porque eu tenho que concluir, porque eu tenho que fazer um fechamento, digamos assim, mais apropriado, até porque assim, você precisa entender que esse autoconhecimento, com essa autoconfiança e com o autodomínio, vai melhorar os 3 pontos que definem você como ser humano. Qual é a diferença entre um homem, tá certo? E um elefante, por exemplo? É porque o homem tem uma capacidade de se comunicar com os outros homens, o homem tem uma capacidade de se motivar, que é diferente dos elefantes, e o homem tem poder. Por isso que eu entrei pelo poder para lhe dizer o seguinte: também não adianta você ter uma capacidade de influência grande se a tua forma de se comunicar não chega no teu funcionário. Chega às vezes no teu cliente, mas não chega no funcionário. Às vezes chega no fornecedor, mas não chega no cliente. Então você tem que se comunicar. Comunicação é a coisa mais importante. Comunicar não é o que você faz, não é o que você fala. Sim. Comunicar é o que o outro entendeu do que você falou e do que você fez. Perfeito. É isso que é comunicação. Perfeito. Tá certo? E é por isso que eu preciso, nesse instante, tá certo? Me motivar para ser exatamente poderoso, ter uma capacidade de comunicação clara, cristalina, precisa, para que o outro entenda verdadeiramente o que eu quero, o que eu preciso, tá? E fechar com o poder. Porque aí a minha capacidade de influência vai aparecer. Perfeito. Ok? Perfeito. Eu queria deixar claro que tudo isso, as tendências, a agilidade, a adaptabilidade, a capacidade que eu tenho de me conhecer, de gostar de mim, de confiar em mim, de me controlar, é para que eu me comunique, para que eu me motive e para que eu saiba persuadir quem aparecer na minha frente no aqui e agora. É um grande desafio, Alex. O mundo não está para amadores. Nós estamos chegando aqui nos últimos 2 minutos, né? Eu sinto muito. Tem alguma pergunta, Alex? Eu não consegui acompanhar. Se tiver uma pergunta, a gente faz. Em 1 minuto a gente responde e se despede. As pessoas podem mandar aqui pelo QR Code. Tá. Tá certo? Até pra você tem o meu e-mail, você tem a maneira de se comunicar comigo, e aí eu providencio resposta, acho um desafio ótimo, sem problema. Pode ser pela AG, que nós estamos exatamente à disposição. Tá certo. E assim, eu quero lhe agradecer, professor Luciano, por você ter participado do 8º Tirando de Letra, tá certo? Eu informo as pessoas que nós estamos fechando esse ciclo de lives semanais, né? E assim nós procuramos apresentar ao nosso público, né, a nossa equipe de facilitadores que atuam com maestria em todos os nossos clientes, desde o segmento público ao privado, no Nordeste, certo? E no Sudeste, tá? Daqui para frente, o Tirando de Letra, ele será tratado, né, visando que o nosso público conheça soluções específicas aos negócios.
Tá? Então, nós agradecemos a todos os nossos facilitadores que, juntamente comigo, né, fazem cumprir a missão do nosso negócio, tá certo? Que é construir resultados concretos, né, em nossos clientes. E essa é a nossa empresa. Um negócio simples, que com clareza ela vai lá e faz a coisa acontecer. Então, eu quero te agradecer, professor. Nós temos mais alguns segundos, são 15 segundos, tá certo? E eu quero dizer uma boa noite a todos, certo? Para que a gente se encontre logo, logo em agosto. Professor? Eu vou usar 3 palavras. Obrigado pela paciência de ter me ouvido e boa noite.